Uma coisa que eu tenho evitado falar é sobre os conflitos que têm se tornado os relacionamentos dessa geração. Não são mais relacionamentos, são conflitos mesmo. Conflitos de ideias. As ideias das pessoas não têm se coadunado, não têm se tornado relacionáveis, né? Tem se chocado demais as ideias das pessoas ultimamente. Tem também os conflitos de posição profissional, né? De posição dentro da relação, né? Dentro do relacionamento de forma geral, as posições que homens e mulheres devem assumir dentro das relações tem se tornado também um conflito muito grande nessa geração. E tem também os conflitos de escolha, cada vez mais equivocadas, cada vez mais destrutivas. Cada vez mais as pessoas têm se comprometido menos com as relações, têm se comprometido menos com respeito, menos com responsabilidades e assim por diante. A gente não precisa ir muito longe para poder ver o caos que tem se tornado as relações entre homens e mulheres. Nos últimos, eu diria nos últimos 10, 20 anos, de lá para cá, tem desandado cada vez mais. Isso sem deixar de mencionar o medo que se instalou nos homens de alguns anos para cá. E o medo ao qual me refiro é essa enxurrada de ataques que os homens, principalmente os homens, têm sofrido nos últimos anos. E eu posso mencionar aqui alguns desses ataques, como por exemplo, as medidas socioafetivas, né? E é claro, eu não vou adentrar em detalhes, porque a intenção desse vídeo é só um bate-papo com vocês. Porque eu tenho me questionado sobre que tipo de geração a minha filha vai enfrentar. Uma geração totalmente problemática, cheia de conflitos. Uma geração onde um lado tem sofrido mais opressão do que outro. Eu acho que se perdeu, na verdade, o senso de responsabilidade e respeito. Não está se colocando mais o lado humano na mesa, né? Um lado está sendo muito mais beneficiado do que outro. E eu não preciso nem dizer que lado é esse. Cada vez mais a geração tem se diluído e se tornado uma coisa da qual eu jamais pensei que pudesse se tornar. Os homens têm medo de assédios, de acusações de assédio, têm medo de acusações de importunação sexual, têm medo da alienação parental, né? A famosa alienação parental, famosa porque tem se tornado muito comum dos últimos anos para cá. A medida socioafetiva que muitos homens também hoje temem, né? Principalmente se relacionar com digníssimas que já têm filhos de outras relações, de outros relacionamentos. Isso tem dificultado a vida de boas mulheres aí que de repente não teve uma relação boa, né, e saiu desse relacionamento com um filho ou dois, né, ou três. Tem muitas mulheres boas, muitas mulheres decentes aí que são mães solteiras. E mães solteiras, mães solo, são as mães que não recebem ajuda do pai da criança, né? É solo porque ela trabalha para suprir as necessidades que a criança necessita sem a ajuda do pai da criança. Tem também um tal de um estupro conjugal, né? Que é aquela situação que se a esposa, né, se sentir usada sem o consentimento, né? Se ela não quiser e o esposo
de repente exigir, não precisa nem acontecer nada, basta apenas ele exigir o seu direito como esposo, e se ela se sentir ofendida, ela pode acusá-lo de estupro conjugal. Comecei a pensar bastante sobre essas coisas no decorrer desse mês e realmente isso me preocupa. Minha filha tem 4 anos e tem a vida toda pela frente, e eu tenho visto cada vez mais a sociedade se dissolvendo de uma forma muito estranha, esquisita e preocupante. Essa é a verdade, né? E o caldo só entorna, cara. O caldo só entorna. E perceba que eu não mencionei nem um terço da metade das coisas que os homens têm sofrido, né, nesses últimos anos para cá. O YouTube, principalmente, tá cheio, tá repleto de assuntos, de pessoas falando sobre essas coisas o tempo todo. E eu tenho tentado trazer conteúdos no sentido de ajudar vocês a fazerem melhores escolhas, né? Fazerem escolhas mais conscientes, escolhas mais responsáveis, que não vá no futuro te trazer nenhum tipo de tristeza, de arrependimento por você ter escolhido fazer algo sem ter tido a orientação que precisava para seguir talvez um caminho melhor. Eu não estou querendo dizer que eu sou o guru dos conselhos, nem tampouco que eu sou especialista em nenhuma área de relacionamento. Esse canal aqui é para transmitir para vocês não só meus pensamentos, minhas ideias e as minhas crenças, mas as minhas experiências, para com isso poder ajudar pessoas que de repente não têm a orientação, né, necessária para poder fazer escolhas pautadas com um direcionamento melhor, né, do que fazer com a própria vida. E não podemos negar que toda essa situação disparou uma enxurrada enorme de homens e mulheres solteiras. Em 2022, mais ou menos, 2023, teve um movimento muito silencioso dos homens, muito silencioso, que os homens pararam de correr atrás de relacionamento. Os caras pararam de programar as suas vidas, projetar suas vidas num relacionamento. Ir numa balada, conhecer uma pessoa interessante, uma pessoa legal, depois programar a vida dele junto com aquela mulher. Ele viu que ele só estava perdendo tempo com isso. Então esse movimento começou para 2022, 2023, mais ou menos. E esse movimento começou a tomar muita força. Os caras começaram a entender assim, foi cada vez que eu invisto numa pessoa, cada vez que eu invisto, eu acabo tomando prejuízo. Eu acabo perdendo todo o meu tempo, não só financeiro, mas todo o tempo investido. E para mim não está fazendo sentido mais. Então esses caras começaram a fugir de relacionamento, parar de correr atrás de relacionamento a qualquer custo. Então eles começaram a fazer o quê? Se desenvolver. Começaram a colocar em prática os cursos que eles não tinham colocado ainda, aquela faculdade que ele deixou para trás, aquele trabalho que ele, muitas vezes era um trabalho do sonho, que ele acabou deixando para lá por conta de correr atrás de um relacionamento. Então ele começou a fazer tudo isso. Falou, peraí, eu vou parar com tudo, vou recomeçar minha vida. Então foi por isso que começou em 2022, em 2023, esse movimento muito silencioso dos homens parar de correr atrás a todo custo de um casamento ou de um namoro mesmo. E hoje eu tô vendo que os homens estão cada vez mais sozinhos, mais se vivendo na solitude. E os caras estão bem, cara. Os caras estão bem. Estão conseguindo aí gerenciar suas vidas e se dá muito bem com isso, viu? Pois é. Por causa de tudo que eu já mencionei anteriormente, homens estão evitando cada vez mais relacionamentos sérios. É claro que com esse pacote todo, vem aí também as exigências exageradas
Quanto que uma precisa ganhar pra ter um relacionamento com você? Mais do que 6, 7 mil? 7 mil por mês? É, no mínimo. Você gosta que ele pague ou gosta de dividir? Eu gosto de homens românticos e cavalheiros. Eu prefiro que ele pague, mas eu pago também, não tem problema. Quanto que um homem precisa ganhar pra ter um relacionamento com você? No mínimo aí uns 4, 5 mil mês. No mínimo 5 mil ali. No mínimo. Por quê? Acho que faz mais sentido. O cara vai ficar mais feliz tendo uma renda mais alta e eu também, porque eu também tenho. É mais ou menos no seu padrão ali. Mínimo. Quanto que um homem precisa ganhar pra ter um relacionamento com você? 2 mil. Uns 2 mil ali dá pra curtir ir no restaurante? Tá, assim. Você gosta de dividir ou gosta que ele pague as contas? Ele tem que pagar, né, gente? Cavalheirismo é tudo. Você gosta de um rapaz cavalheiro ali, que te mima? Exatamente, também. Aí vai ter que ganhar um pouco mais que 2 mil, mas deu pra entender ali, né? As enxurradas de divórcios e relacionamento líquidos agora é a nossa nova realidade. É uma mudança nas relações familiares. Nos cartórios de todo o país, divórcios são oficializados sem qualquer agendamento. Basta que seja algo consensual e que o casal não tenha filhos menores ou incapazes. Um processo que começou a ser simplificado há quase 50 anos. Para casar, né, a gente precisa de 2 sims. As duas pessoas precisam concordar e aceitar em estarem juntas dividindo a vida e seus projetos. Mas para se separar, basta um não. O sim ainda é comum no Brasil, porém o não dá mais tem crescido. Segundo o IBGE, 440 mil divórcios e 940 mil casamentos foram registrados em 2023. O que significa que, em média, a cada 2 casais, um se separou. A pesquisa também revela outra descoberta sobre os relacionamentos. Enquanto em 2010 os casamentos duravam cerca de 15 anos, agora a média caiu para 13 anos. E quase metade das uniões termina antes de completar uma década. Mas por que os relacionamentos têm durado menos? Questões financeiras, dificuldade de comunicação, de diálogo, infidelidade. A mulher hoje se coloca, né, de uma forma muito mais autônoma, muito mais independente. Ela tomou a decisão de se divorciar depois de 32 anos de casada. Eu não estava mais vivendo. Eu estava, como a gente conversou, numa solidão a 2. Os números mais recentes do IBGE ajudam a contar essa história. Em 2022, foram registrados 420 mil divórcios no Brasil. E cerca de 30% desses divórcios envolveram pessoas com mais de 50 anos. Em 2010, esse percentual era de 10%. É uma tendência global, também observada nos Estados Unidos e na Europa, impulsionada pelo aumento da expectativa de vida e pelas mudanças culturais que vivemos. Não tem mais aquele preconceito, a pessoa é divorciada. Entendendo que 50 anos antes também já era uma pessoa idosa, né, não vai fazer mais nada, hoje a gente tem de 50, ela pode fazer tudo. Bem, eu poderia passar aqui horas e horas falando sobre esses assuntos, porque eles em si têm muito pano para manga, tem muita coisa acontecendo. A verdade é que eu não sei qual vai ser o destino dessa geração. E eu me preocupo de verdade, porque eu temo por minha filha, que vai enfrentar tudo isso que mencionei e muito mais. Porque a tendência é só piorar se continuar assim. Quanto um homem tem que ganhar, no mínimo, para ter um relacionamento estável com você? No mínimo 15 mil, no mínimo. 15 mil? Por que tudo isso? Sou muito gostosa, sou muito bonita, não dá pra namorar com um cara pobre, não dá. Você é muito gostosa? Eu sou muito gostosa. Dá uma mão aqui. Vira aí. Não dá pra ganhar menos que 15 mil, gente, eu sou cara. Essa mulher, no mínimo, de 15 mil reais pra você namorar com ela. No mínimo, mas pode vir, se ganhar 15 mil pode vir. Se você pegar todos os brasileiros adultos, 95% tem uma renda média de R$ 2.300 por mês. Não sou eu quem está dizendo, é a Receita Federal. Então, logo de cara, a grande maioria é eliminada nesse filtro de 15 mil. Só que, junto você elimina também muito homem de caráter, fiel, responsável, que tem o sonho de ser pai de família, porque ele não passa no teu filtro do dinheiro. Então, quando você estabelece um critério de selecionar relacionamento pelo filtro da renda, você também tem que pensar no seguinte: quantos homens que gostam de mulher
tem no mercado? E desses homens, quantos ganham, no mínimo, 15 mil reais por mês? Ok, já eliminamos aqui. E desse grupo que restou, quantos que você sente atração verdadeira? Beleza, eliminamos mais uma galera. E dos que sobraram, quantos que estão disponíveis ou que querem entrar em um relacionamento sério em 2025? E para finalizar, mas não menos importante, depois de passar por todos esses filtros, dessa pequena minoria que restou, quantos que querem se relacionar com você? Não é verdade que não tem homem disponível. O mercado tá cheio de homem, mas um que passa em todos esses filtros é a mesma chance que ganhar na Mega Sena. É possível? Claro, mas qual é a chance disso acontecer? Me diz aí o que é que vocês acham. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esses assuntos. Deixa a sua opinião, me diz o que vocês querem que eu fale aqui no canal, para que eu possa criar um conteúdo a respeito da sua sugestão. Por esse vídeo, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.